Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, querida irmã, que alegria podermos partilharmos juntos a palavra de Deus. Você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. E se você não for inscrito nesse canal do YouTube, se inscreva. Fazendo isto, o YouTube reconhece a legitimidade dessa missão. Na 33ª semana do Tempo Comum, no ano de São José, no dia de Santa Isabel da Hungria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 homens, seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviavam uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. E o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não tens dado e colhes aonde não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabes que eu sou um homem severo e que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dá-lhes aquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quando a esse inimigo, que não queria que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-o na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, que evangelho rico, que evangelho lindo. Jesus está aqui, já tendo convocado os discípulos para eles e dá essa parábola. Parábola já conhecida, porém, com um diferencial. Aqui, Jesus distribui a mesma quantidade, ou seja,
100 moedas de prata para cada um. Ou seja, deu a graça por igual para cada um, independente da capacidade de cada um. Deu igual. Porém, cada um foi trabalhando esse dom e apenas um não, como o texto nos apresenta, né? Não vou repetir o que o texto já diz, mas o que é interessante aqui, primeiro, não queriam que esse rei reinasse sobre a vida deles. Eu quero aqui acreditar que essa parábola que Jesus estava dizendo, certamente ali encontrava-se Judas, né, nos 12, né, e Judas não quis que Jesus fosse o Senhor dele do jeito que Jesus queria. Judas queria que Jesus fosse o Senhor dele do jeito que ele, Judas, queria. E assim vai acontecendo nas nossas vidas. Nós não queremos muitas vezes que Jesus seja o Senhor que reina nas nossas vidas como ele quer, melhor dizendo, mas como nós queremos. Aqui é que está o grande problema da humanidade, da juventude de hoje, por exemplo. Eu tenho muitos exemplos de jovens que não querem que Jesus seja o teu Senhor porque quer viver a vida, né? Ainda diz que é viver a vida, como se Jesus fosse um impedimento para vivermos a vida. Então, o texto de hoje nos apresenta um encontro verdadeiro que nós precisamos ter com o Senhor. Um encontro mágico, grande, e reconhecer que Jesus deve governar a minha vida. Na verdade, amados irmãos, nós devemos implorar para que Jesus governe a nossa vida, reine sobre a nossa vida, porque nós precisamos estarmos cansados de dar cabeçada na vida. Nós precisamos estarmos com um coração, digamos assim, sofrido pelas nossas escolhas. Escolhas essas que não contemplaram Jesus sendo o rei, comandando a nossa vida. Por isso, amados filhos, queridos irmãos, queridas irmãs, que a nossa vida seja assim, que nós possamos verdadeiramente ter Jesus como nosso rei. E é bonito quando alguém que recebeu a graça, recebeu o talento. Agora veja, vamos lá, voltando um pouquinho mais o texto. Foi um ato de confiança desse rei. É um ato de confiança de Deus sobre nós quando nos dá o dom para que nós possamos administrar. E Ele quer que esse dom se multiplique. Veja bem como é bonito. Olha para o mundo, olha para da natureza. O que nós podemos acrescentar na natureza? Nada. Podemos acrescentar nada, porque Deus fez tudo belo. Deu para nós a natureza tudo belo. Mas no mundo como um todo, o que nós podemos contribuir com Deus? Tudo. Nós podemos fazer desse mundo o mundo mais belo. O mundo mais belo. Nós podemos entregar esse mundo a Deus, multiplicando as graças que Deus tem derramado sobre nós. Então é um papel, um trabalho, uma missão minha, tua, nossa. Nós não podemos deixar cruzar os braços e dizer, olha, tudo bem, me deu essa capacidade, tudo bem. E aí as pessoas, desculpa a linguagem, eu conheço pessoas muito inteligentes, mas que fez como esse homem, esse terceiro aí que recebeu 100 moedas e não foi capaz de multiplicar. Eu digo assim, a pessoa, desculpa a linguagem chula, a pessoa é tão burra que não usa dos talentos, dos dons para si mesmo, para se beneficiar. Se ela tem um talento, ela pode multiplicar esse talento e vender, ou seja, vender alguma coisa ou criar alguma coisa. Amados, tudo foi criado
O homem inventou, ou seja, a criação, ele inventou isso, ele inventou aquilo e lucrou em cima daquilo que ele inventou. Quem inventou, por exemplo, o clipe, um clipezinho, um ferrozinho, né, um aramezinho tortinho, ganhou dinheiro com isto. Quem inventou, eu estou colocando a invenção simples, né? Ideia simples, quando a gente, puxa, que ideia maravilhosa, e foi maravilhosa, e é maravilhosa. Ou seja, lucrou com algo que Deus lhe deu. Então, lucra quem comprou, quem adquiriu, e lucra quem criou. Então, nós somos chamados aqui, pelo Evangelho de hoje, a multiplicarmos as graças que Deus nos dá no Evangelho, para que de fato outras pessoas conheçam quem reina sobre a nossa vida. E quem reina sobre a minha vida e sobre a tua vida é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, e assim deve ser. Então que a palavra de Deus hoje nos enriqueça, nos ajude a termos profundamente esse desejo de multiplicar as graças que Deus nos deu para o bem nosso e de toda a humanidade, para o bem da nossa alma e da alma dos nossos irmãos. Que nossa patrona Santa Faustina nos ajude enriquecendo com o diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos sustente na missão do seu Filho Jesus, que São José, patrono da Igreja, nos alimente, nos ajude à fidelidade a Jesus. Santa Isabel da Hungria, mulher que viveu para os pobres, nos ajude e nos enriqueça totalmente em viver a nossos talentos em favor dos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.